E aí, pessoal? Tranquilo? Empolgados? Vendo tudo sobre decadência? Como é que vocês estão? E aí? Pessoal, vamos lá, hein? Continuar aqui sobre decadência. Até para fechar aquele entendimento que eu te falei no bloco anterior sobre o STJ e entender que o que é homologado é o pagamento antecipado e não a declaração entregue pelo contribuinte, dá uma olhadinha na súmula 446 do STJ. Olha o que ela fala pra gente. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. É aquela história, o cara pratica 100, declara 100, não paga nada. Ele vira e fala, me dá uma certidão positiva com efeito de negativa para participar de uma licitação? Ele falou, só que não! Ah, mas eu declarei, eu constituí o crédito tributário, só que tu não pagou, cara. Tu acha mesmo que tu vai ganhar uma certidão negativa? Nunca! Nunca nesse mundo você vai ganhar essa certidão negativa com efeito positiva. Inclusive, isso foi até objeto de cobrança na segunda fase da OAB do 14º exame. Cara, isso é tranquilo, súmula 446, ou seja, não basta você declarar, tem que declarar e pagar. Legal? Senão não ganha certidão positiva, certidão negativa, perdão, e nem a positiva com efeito de negativa. Legal? Bacana? Um detalhezinho interessante. Eu te falei que na súmula 436 do STJ temos aquele entendimento que a declaração entregue pelo contribuinte constitui o crédito tributário. E o mesmo se dá também, de acordo com a jurisprudência do STJ, através do depósito do valor integral. Lá aquele depósito feito pelo contribuinte no artigo 151, inciso 2 do CTN, para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A partir do momento, então, que você deposita o valor para suspender a exigibilidade do crédito, entende o STJ que, depositado, o fisco concorda, realmente esse é o valor integral. Caramba, o fisco não precisa praticar mais nenhum ato tendente à constituição daquele crédito. O teu depósito já vai constituir o crédito tributário. Logo, se o seu depósito tem o condão de constituir o crédito tributário, não há mais que se falar em decadência naquele crédito em específico. Quer ver? Olha só o STJ. Com o montante do depósito integral, tem-se verdadeiro lançamento por homologação. Olha que delícia. Acabou. Isso aqui já basta para corroborar tudo que eu te falei. Ah, mas eu só queria suspender a exigibilidade. Não estava querendo constituir o crédito contra mim. Eu estou discutindo. Eu entrei com uma ação anulatória, sei lá, anulatória não faz sentido. Uma ação declaratória, não tem lançamento ainda. Eu entro com uma ação declaratória. Como eu sei que a simples interposição da ação judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que eu faço? Entro com a ação declaratória e faço o depósito do montante integral em dinheiro. Mas eu quero discutir aquele negócio. Eu só fiz o depósito para suspender a exigibilidade do crédito, para o fisco não entrar com uma execução fiscal, enfim, para conseguir uma certidão positiva com efeito negativa, sei lá, vários motivos. Para me livrar da correção, dos juros, enfim. Vai ficar agora tudo por conta da Caixa Econômica. Minha ideia não era constituir o crédito. Eu estou discutindo justamente esse negócio. Mas o STJ fala que o depósito integral tem verdadeiro efeito de lançamento por homologação. Olha só, vamos continuar. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a fazenda aceita como integral o depósito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aqueceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no artigo 150, parágrafo 4º. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial, nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas, precedente da primeira sessão. Ou seja, não adianta vir com essa tese, que foi a tese dos contribuintes, de que eu fiz o depósito,
A ação judicial demorou 10 anos para ser julgada. E aí eu, contribuinte, perdi. E aí eu virei pro fisco e falei o seguinte: ah, não. Vou levantar o depósito, fisco. Você ganhou, mas você se esqueceu de lançar. Você se esqueceu de constituir o crédito tributário ao seu favor. Então você ganha, mas não leva. Eu, contribuinte, apesar de ter perdido, vou levantar o depósito, porque você não fez o lançamento. Aí o que fala o STJ? Ah, sabe de nada, inocente. Quando você faz o depósito, você pratica uma espécie de lançamento por homologação. Você já constitui o crédito tributário. Olha que legal. Mas eu não sabia disso, eu só queria discutir a ação, ela com a exigibilidade do crédito suspensa. Só isso que eu queria. Tudo bem, mas paciência. Você constitui o crédito tributário. Tudo bem? E aqui nós temos vários precedentes da primeira sessão da STJ, podemos entender com todas as ressalvas que eu poderia fazer que se trata de uma jurisprudência pacificada da Corte, de modo que isso já foi cobrado em várias provas. O depósito, aquele lá do artigo 151, inciso 2, também serve para fins de constituição do crédito tributário. A partir daquele momento, não há mais se falar em influência do prazo decadencial. Legal? Uma outra situação parecida, mas não é idêntica. Vamos lá. Entro com uma ação declaratória. Ou seja, imagine lá, você tem aqui a ocorrência do fato gerador, não tem o lançamento ainda, e nesse interregno você entra com uma ação declaratória. Declaratória. Você sabe, já falei, já foi estudado, que a simples interposição da ação judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Não suspende. Você tem algumas opções aqui. No bojo da ação declaratória, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que você pode fazer? Depósito e pedir uma liminar ou antecipação de tutela e ela ser concedida. Porque a liminar concedida também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tudo bem? Bacana? Legal. E aí eu te faço a seguinte pergunta. A concessão de liminar ou de tutela antecipada em ação declaratória ou mandado de segurança preventivo impede a fluência do prazo decadencial? Você sabe que com relação ao depósito, essa história não tem mais cabimento. O depósito já constituiu o crédito, não tem mais decadência. Agora, e a liminar concedida? Como é que fica esse negócio? Imagina o seguinte, eu estou aqui, para algo bem esdrúxulo para você entender, eu entrei com a ação declaratória em 2014 e em 2025 essa liminar é derrubada. Pergunto, o fisco pode, a partir desse momento que o crédito não está mais com a exigibilidade suspensa, constituir o seu crédito pelo lançamento? Ele pode lançar aqui? Farei a pergunta de outra forma. A suspensão da exigibilidade, que é exatamente isso aqui, ó. Concessão da liminar em declaratória, ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a fluência do prazo decadencial? Se você responde afirmativamente que sim, então lá em 2025 ele poderia sim constituir. Porque se você impede a fluência do prazo decadencial, desde o momento que nós tivemos aqui, em 2014, a concessão da liminar, até o momento que ela foi derrubada, não correu o prazo decadencial. Eu posso, então, após cair a liminar, constituir o crédito pelo lançamento. Beleza. Isso se você responder afirmativamente. Se você responder negativamente, fala, olha, a suspensão da exigibilidade do crédito não impede a fluência do prazo decadencial, lá em 2025, quando o fisco
se der conta que, rapaz, não constituiu o crédito, caiu a liminar, vou constituir agora, você vai falar assim para ele, calma, para tudo. Já tivemos aqui o transcurso do prazo decadencial, já se passaram 5 anos. Querido, fim de papo. Esse crédito está extinto pela decadência. Então perceba que é importante nós analisarmos essa questão. E aí, o que você acha? Para isso eu vou te perguntar uma coisa. Me lembra o seguinte, deixa eu apagar aqui. O que é isso aqui? Concessão da liminar em ação declaratória. Você vai me responder, isso aí é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito. Tudo bem. E o que é suspender a exigibilidade do crédito tributário? Você vai me responder. Suspender a exigibilidade do crédito tributário é fazer com que o credor, a partir daquele momento, não pratique atos tendentes à cobrança daquele crédito. Você impede que o credor pratique atos tendentes à satisfação do seu crédito. Ele não vai entrar com uma execução fiscal, já entrou, não vai levar, acabou, não vai penhorar, já penhorou os bens, não vai esta pública, já foi, então não vai adjudicar. Você dá um pause. A partir desse momento, querido fisco, você não irá praticar atos de cobrança. Você não vai mais cobrar o teu crédito. É isso que é suspender a exigibilidade do crédito tributário. Você impede a cobrança por parte do fisco do seu crédito. Por acaso eu disse em algum momento que a suspensão da exigibilidade impede a constituição do crédito? Não. Não impede. Suspensão da exigibilidade tem que ver com cobrança do crédito e não com a sua constituição. Logo, ela não vai impedir a fluência do prazo decadencial. O prazo decadencial continua correndo. Continua correndo mesmo com a concessão de uma liminar numa ação declaratória, no MS preventivo. Por quê? Isso que eu falei é uma causa de suspensão da exigibilidade. E ela não impede a constituição do crédito. Tudo bem? Então, olha só. Mesmo com o crédito com a exigibilidade suspensa, o fisco tem o interesse e o dever de constituir pelo lançamento. Ele constitui pelo lançamento, mas ele fala lá, no próprio lançamento, exigibilidade suspensa por conta de liminar concedida na ação número tal. E isso foi tão sério por parte da administração pública porque durante um tempo ela acreditava que o prazo decadencial estava ali impedido de fluir em razão da suspensão da exigibilidade. O que aconteceu, sabe o quê? O fisco ganhou perdão em vários processos, só que não levou. Ele ganha, realmente, esse crédito tributário é devido. Isso aqui realmente tem que cobrar. E aí o fisco, vou lançar agora. Aí o contribuinte virou e falou, não, cara, já se passaram mais de 5 anos aqui. Não tem mais você o direito de constituir. Aí o fisco, não, mas estava com uma liminar. Estava suspensa a exigibilidade. Aí o contribuinte lembrou a ele, mas isso aqui não impede a fluência do prazo decadencial não, tá? Suspensão da exigibilidade pede cobrança e não constituição. Né, STJ? O STJ é verdade. O contribuinte tem razão. Fisco, foi mal. Você ganha, mas não leva. Aí o fisco vira e fala, então tá. Então vou aprender com o meu erro. A União, por exemplo, cria o artigo 63 da Lei 9430 de 96. Olha o que ele fala. Na constituição de crédito tributário, destinada a prevenir a decadência, olha aqui, você está constituindo o crédito com a intenção de prevenir a decadência relativa a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos 4 e 5 do CTN. Aí ele fala aqui que, nesse caso, não caberá o lançamento da multa de ofício. Tudo bem? Importante essa informação também. Ou seja, está suspensa a exigibilidade, você não pode, ao lançar, imputar aquela multa de ofício de 75%, que era uma outra coisa que o fisco fazia. O fisco, então tá, então eu posso lançar? Pode. Então
Então, além de lançar, eu jogo a multa de ofício. O que fala o artigo 63? Não. Você pode lançar, deve lançar, para evitar a decadência. Tá a liminar lá rolando? Tá valendo a liminar? Tudo bem. A decadência continua correndo. Lança, evita a decadência. Constituir o crédito? Tudo bem. Ótimo. Agora, nada de colocar multa de ofício. O STJ não deixa. Tudo bem? É isso que fala pra gente o artigo 63 da Lei 9430 de 96. Agora, você não vai colocar multa de ofício nessa situação aqui do parágrafo 1º. Quando? O disposto nesse artigo aplica-se exclusivamente aos casos em que a suspensão da exigibilidade do crédito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Ou seja, já teve um procedimento de ofício, aí nesse caso você aplica, a multa de ofício. Já teve lá um termo, exemplo, já teve lá o TIF, né, o termo de início de fiscalização, já começou a fiscalizar aquele contribuinte à administração tributária e no meio do caminho ele entra aqui com uma declaratória e ganha uma liminar. O fisco vai lançar? Vai, para evitar a decadência. Só que nesse caso ele pode, segundo o entendimento fazendário, aplicar a multa de ofício. Tudo bem? Tranquilo? Bacana, meus amigos? Show de bola? Muita coisa para falar de decadência? Imagina, né? Imagina, né? Esse ponto, então, é bem traumático. As pessoas costumam entender que uma coisa, ou seja, a suspensão da exigibilidade, importaria também, em impedir a fluência do prazo decadencial, isso costuma causar um certo desconforto nos alunos. Por conta disso, eu costumo trazer um julgado do STJ, além desse artigo 63, que fala exatamente isso. Quer ver? Dá uma olhadinha. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando a cobrança. Olha aqui. Ó, suspensão da exigibilidade impede a cobrança do crédito, conforme eu te falei, tais como a inscrição em dívida ativa, execução e penhora, mas não impossibilita a fazenda de proceder a regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito. Está aqui o STJ lembrando a gente em 2011. Essa aí já é uma jurisprudência bem antiga e pacífica dele. Tudo bem, meus amigos? Não confunda então uma coisa com a outra. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma revisão geral? Vamos fazer? Fechar então aqui, com isso eu passo para vocês todas aquelas principais informações sobre decadência que eu gostaria de passar. Acho que eu falei bastante coisa. Um ponto ou outro eu deixei de fora porque entendo que para provas de concurso público não tem tanta relevância assim. Questões mais da prática mesmo, ou outras questões mais acadêmicas, eu deixei de fora. Tentei me ater àquilo que é mais importante para concurso público, que já deu aí muito assunto para a gente tratar. Para a gente relembrar então tudo, olha só esse esqueminha. Decadência. Qual é a regra geral da decadência? Primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Quem que obedece essa regra? Tributo sujeito a lançamento de ofício e por declaração. Regra é isso aqui. Beleza. Posso antecipar a contagem do prazo? Posso. Quando? Aquele caso de 173, parágrafo único. Você vai antecipar a contagem do prazo, ou seja, adotar uma postura favorável ao contribuinte quando, dentro daquele ano no qual o lançamento poderia ter sido efetuado, a autoridade fazendária pratica um ato de início ali, de fiscalização tendente à constituição do crédito. Então, você antecipa a contagem do prazo. Apesar da doutrina falar, criticar, posso interromper o prazo decadencial? Sim. Na situação do 173, inciso 2, você vai reabrir o prazo para o fisco constituir o seu crédito, ou seja, dar novamente o prazo de 5 anos, quando uma decisão administrativa irreformável anular o lançamento por vício formal.
Não é qualquer tipo de decisão que anula o lançamento, somente a que anula por vício formal. Finalmente, lançamento por homologação. Qual é a regra geral aqui desse tipo de tributo sujeito a esse lançamento? Você começa a contar o prazo de 5 anos do dia do fato gerador. Ah, mas se em algum momento eu vou fazer com que esse tributo sujeito a lançamento por homologação se submetam ao artigo 1731? Sim, duas situações. Primeira situação, quando houver dolo, fraude ou simulação. Segunda situação, quando não houver pagamento antecipado do tributo. Tranquilo, meus amigos? Bacana? Com isso, então, a gente faz aí essa revisão geral. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. E bons estudos para você. E no próximo bloco, a gente resolve aquela questão de desafio. Legal? Abraço e até mais.